Vamos lá com o esporte, Abner. Bom dia novamente. Vamos nessa, Márcio. Bom dia novamente a você. A gente começa direto, com a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A 8ª rodada foi embora e o Remo na 3ª colocação com 16 pontos. Por muito pouco o Remo não começou a semana líder da Série B. O Goiás, que ontem empatou em Belém 0-0 com o Paysandu na 1ª colocação com 17 pontos. Vila Nova, 2 goianos, com 16, empatado com o Remo, mas aí critério de desempate. O CRB é o 4º colocado. Se acabasse hoje a Série B, ainda faltam 30 rodadas, Isso. Viu, seu Márcio? Eu até vi na rede social uma piada ontem dizendo que a Série B virou Copa Verde, Temos Goiás, Vila Nova e Remo aí, os 3 primeiros na competição. Na 5ª colocação, o Operário ganhou 3 joguinhos aí, olha para onde foi, já está na 5ª colocação. Nesse momento é assim, Abner? Nesse início de Série B é assim, ganhou 2, 3, você muda totalmente o cenário. Chapecoense, Avaí, Novo Horizontino, Cuiabá, Ferroviária. O Atlético Goianiense é o 11º com 11 pontos, graças à arbitragem. 12º, Curitiba, Atlético Paranaense em 13º, os 2 ali com 10 pontos. É o que você disse, O Curitiba e o Atlético, por exemplo, e mais o América Mineiro, os 3 com 10 pontos, ganhando 2 joguinhos aí já vai brigar para ir para o G4. Eles estão numa sequência ruim e estavam lá em cima e já baixaram para a 2ª página da Série B. O Atlético é o 15º, Criciúma 16º. Aí vem Volta Redonda, Botafogo de São Paulo, Paysandu e Amazonas. 3 × 8, 24. Paysandu disputou 24 pontos e ganhou somente 4, seu Márcio. Bom, vamos com o Remo. O Remo, como você falou, tinha chances aí grandes de encerrar essa rodada como líder da Série B. Olha, o Remo encarou o Atlético Goianiense fora de casa pela Série B. O Leão poderia ter saído com a vitória e a liderança, como eu disse, da competição, mas acabou levando empate nos acréscimos do segundo tempo. Os jogadores e a diretoria azulina acabaram ficando na bronca aí com a arbitragem. Acompanhe. O Remo foi até Goiânia em busca da primeira vitória fora de casa na Série B. Além disso, o Leão também buscava chegar na liderança da competição. Antes da bola rolar, o G4 estava assim, com os azulinos na 3ª colocação, com 15 pontos. Uma vitória e um simples empate do Goiás contra o Paysandu deixaria o Remo como líder da segundona. E foi nessa pegada que o Leão foi para cima do Atlético Goianiense, logo nos primeiros minutos. Olha só esse lance do Adailton. O Dragão não demorou para responder e balançou a rede com Marcelinho, mas o árbitro já tinha marcado impedimento. O Atlético queria jogo e apostava em jogadas assim, pela esquerda. Nesse lance, Cauã invadiu a área, mandou para a direita e chutou para a defesa de Marcelo Rangel. Aí entraram em ação os Pedros do Remo. Pedro Castro chutou, Pedro Rocha também e Vladimir fez a defesa. Pedro Rocha estava com sede de gol, mas não estava fácil para o artilheiro azulino. Olha só esse que ele perdeu. No segundo tempo, o Atlético voltou mais esperto, mas perdeu uma grande chance de abrir o placar. Conrado achou Sandro Lima sozinho, que fez isso aí. O Dragão perdeu e o Leão não perdoou. Que jogadinha do Adailton pela esquerda, deixou o Luizão no chão e mandou para Pedro Rocha empurrar para o gol. 1-0 para o Remo. Atrás no placar, o Atlético foi para cima, mas no gol azulino tinha Marcelo Rangel. Frederico Martínez até tentou passar pelo goleiro azulino, mas ele foi buscar no cantinho, olha só. O Remo também foi para o jogo, queria mais. Nesse lance, Regis recuperou a bola no campo de defesa. Deu para Felipe Viseu dar arrancada, que tocou para o próprio Regis finalizar. Mas calma, o VAR chamou o árbitro. Depois de muita análise, ele anulou o gol azulino. Deu falta de Daniel Cabral em cima de Martínez, lá no começo da jogada. Já no finalzinho do jogo, quando já tinha remista comemorando a primeira vitória fora de casa, olha o que aconteceu. Caio Vinícius tentou tirar a bola e mandou na trave. No rebote, Sandro Lima estragou a festa azulina, no apagar das luzes. E acabou assim, tudo igual, 1-1.
O gol no finalzinho foi um banho de água fria para os azulinos. Com o empate, o Remo perdeu a oportunidade de brigar pela liderança da Série B ainda nesta rodada. O Leão permanece invicto na competição, mas o resultado da partida não agradou em nada a diretoria, que emitiu uma nota de repúdio contra a arbitragem, logo depois do apito final do jogo. Em nota, o clube disse o seguinte: as decisões tomadas dentro de campo ultrapassam os limites da razoabilidade e da justiça esportiva, prejudicando diretamente o desempenho e o resultado da nossa equipe. O que se viu foi um espetáculo lamentável de erros que comprometeram não apenas o trabalho dos atletas e da comissão técnica, mas também a credibilidade da competição. A atuação da arbitragem também foi assunto na coletiva do técnico Daniel Paulista. Conquistamos um segundo gol, na minha visão, totalmente legal esse gol. Não há nada no lance, entendeu? Acho que o árbitro... são coisas que a gente não entende que acontecem no futebol brasileiro, sabe? São situações que a gente não consegue encontrar fatos que justifiquem tal decisão, né? Haja vista que ele ficou para resolver isso, ficou quase 5 minutos o jogo parado para resolver isso. Lamentável, seu Márcio. E essa arbitragem, o lance propriamente questionado, logicamente vai ser sempre o lance do gol, ele pode se juntar a várias situações dentro do próprio jogo, questionáveis de uma arbitragem péssima do Amapaense ontem, uma tarde péssima dele e dos seus colegas. Por quê? Primeiro, durante o jogo, ele e o seu Bandeira anularam o gol do Atlético Goianiense, tá? Precisou do VAR para mostrar que estava impedido. Então começa daí. Até porque quando você já faz uma arbitragem péssima, você e também não conta com a sorte, podemos dizer assim, a coisa se complica ainda mais. Ele não dava faltinhas, chamadas faltinhas no futebol, é aquela falta que todo mundo pede a falta e diz, não, segue, vamos jogar, vamos jogar. E o que acontece, Márcio? No segundo tempo ainda, ou melhor, no primeiro tempo ainda, ele não dá uma falta para o clube do Remo e logo depois o Marcelinho, na mesma jogada, o Marcelinho acaba parando o jogo ali numa falta e ele dá o terceiro cartão amarelo, tira o jogador do Remo da próxima partida da Série B do Campeonato Brasileiro. E os erros iam se somando durante a partida até no momento do gol, o segundo gol que o clube do Remo fez e foi anulado. Vamos lá, nos critérios adotados pelo próprio árbitro durante o jogo, ele não daria essa falta de forma alguma, como ele não deu. Ele não marcou falta. Abner, o VAR, assim, a gente sabe que ele veio para ajudar, né? Ele veio para ajudar. A ideia é essa. O lance de impedimento, por exemplo, a gente sabe como ele é importante. Mas, assim, ele trouxe essa questão nova, porque anteriormente, né, num lance sem um VAR, por exemplo, seria gol, né? Então, o VAR, ele vai puxar o início da jogada, se foi falta. Eu, particularmente, considero um pouco complicado isso, porque se ele não marcou, ele julgou que não foi, né? Enfim, aí fica para o torcedor também opinar, mas eu acho delicada essa questão. E é importante que a diretoria peça o áudio do VAR para saber quem forçou a barra com o árbitro para que ele entendesse que havia ocorrido falta no lance originário à jogada. Como você disse, não é tão originário que foi lá no campo de ataque. Né? Mas enfim, Márcio, ele não marcou, o VAR o chamou, ele ficou lá um tempão. Esse tempão fez com que ele desse 7 minutos de acréscimo e depois mais 1 minuto, 8 minutos. E aí outra questão, esfria o jogo, né? Para quem está assistindo fica chato. Enfim. Exato, mas no caso ele colocou o Atlético Goianiense no jogo de novo, né? E ficou muito claro que talvez ele só descansasse depois do segundo gol do Atlético Goianiense, porventura, até aí o lance, se ele viesse a ocorrer. Moral da história, o Remo fez essa nota de repúdio, que não vai adiantar nada, no máximo dar umas férias para ele aí de algumas rodadas. Queria saber quem é o padrinho desse árbitro amapaense, porque ele já é questionado na própria terra dele. Ontem eu recebi um áudio do Marba, presidente, dono do Santos do Amapá lá, falando que não entende como, mas é política da CBF, né? Tem um árbitro de cada estado e tal, começa com o fulano de tal, isso aqui é o menos ruim que a gente tem aqui. Na súmula do jogo, tá? É mais interessante ainda. Ele relatou que ao chegar no vestiário, ele pegou o celular, aparelho celular dele, queria saber o que tem a ver o celular
com a súmula do jogo. Com o que ocorreu dentro de campo, E né? o jogo em si. Ele relatou que ele pegou o celular dele e tinha 170 mensagens, a maioria de ameaça de morte, de xingamento, tanto nas suas redes sociais, não sei se ele queria seguidor, para o pessoal ir procurar a rede social dele, e também no seu número de telefone celular privado, né? Além disso, ele coloca também que uma pessoa com a camisa do Clube do Remo, que disseram a ele de nome Tonhão, o Tonhão só tem um no Remo, que é o presidente, o xingou de um monte de coisa que eu não botou lá, inclusive na súmula, que eu não vou repetir aqui. Então foi esse o quadro, Remo muito revoltado, a sua torcida também, que foi um bom número e concorreu de frente aí com a torcida do adversário, mesmo jogando em casa. E aí o lance, mais uma vez, a gente percebe claramente que o jogador ele perde o equilíbrio, perde a falta, porque o árbitro já tinha marcado umas 2, 3 faltas ali naquele lance, era um momento de pressão, e quem está mais aborrecido ainda com o árbitro é o Viseu, que a primeira jogada que o Viseu não perde a bola e dá contra-ataque, vai na linha de fundo, faz o cruzamento, né? E o Regis tem mais um gol anulado na Série B do Campeonato Brasileiro também. O Remo empata esse jogo, fica com um ponto, claramente tem essa... Agora aí também foi uma falta de sorte do Caio danada, né? Ele se espanta com a bola na cabeça. Se ele tivesse menos 20 centímetros, a bola ia passar, seja o que Deus quiser. Mas, enfim, Márcio, o Remo mostra claramente uma regularidade. O Remo tem uma proposta clara de jogo, que é deixar o adversário com a bola, aproveitar no contra-ataque, fazer esse gol, depois recuar de novo, esperar o adversário vir e fazer o tiro de misericórdia. Foi assim na partida contra o Vila Nova em Belém, foi assim ontem, mais uma vez, chegou a fazer o segundo gol, mas foi desmarcado. Aí foi o início do jogo que o Remo começou, parece que estava jogando no Baianão, 4 da tarde, com o tacacá quente cheirando ali do lado do alambrado. Mas depois o Atlético Goianiense acabou ficando com a bola, uma equipe qualificada, de bom investimento, mas que não mereceu de forma alguma, até por ter perdido gols também, e o Remo ter sido efetivo nesse lance aí, olha aí, cruzamento. E o Pedro Rocha se bota para dentro nos últimos 4 jogos, as chances claríssimas, só na Série B, ele já seria artilheiro da Série A e da Série B junto, Márcio. Mas esse aí não dava para perder. Esse aí Abner Luiz também não perderia, enfim. Ah, mas você não fala assim que eu fico sem graça. É isso, né? Assim, claro que fica a frustração de uma vitória que... Era a primeira vitória fora de casa, Exatamente, né? Estava tudo favorável para isso, mas infelizmente houve essa questão da arbitragem, houve o gol no finalzinho, mas é aquela questão. É não lamentar, seguir porque já tem jogo no próximo sábado, né, Abner? E se empatar todos fora de casa e vencer todos em casa... Tá tudo certo, vai né? para a Libertadores. Olha, no sábado o Remo enfrenta o Volta Redonda. Esse horário gostoso, hein, Márcio? Às 8h30 da noite, no Mangueirão, mas o torcedor não tem por que não ir. O Remo está bem na competição, é incentivar e fazer aquele caldeirão no Mangueirão no sábado. Muito bem, em Mangueirão ontem foi palco de Paysandu e Goiás, e o Paysandu mais uma vez naquele quase, né, Abner? Se o Remo ainda não perdeu na competição, o Paysandu ainda não venceu. Recebeu o Goiás, um adversário que ele já conhecia, no Mangueirão, teve oportunidade de sair com a vitória sim, como também o Goiás acabou tendo, mas no final das contas, o placar ficou no 0-0 e o Paysandu continua nessa incômoda zona do Z4 da competição. Bora acompanhar como foi. O apito final que não encerra a má fase bicolor na Série B. O Paysandu recebeu o Goiás no Mangueirão pela 8ª rodada da competição nacional. Os bicolores estavam em busca da primeira vitória. E nessa reportagem, nós vamos falar de sorte e azar. O começo do jogo já mostrava que seria mais um dia daqueles. O Goiás começou encurralando o Papão na defesa. A equipe bicolor tentou sair para o jogo, mas esbarrava na marcação adversária. Quando a troca de passes encaixou, Benítez levou perigo. E nem mesmo sem querer, as coisas davam certo para o Paysandu. Era a falta de sorte. Se o time não acertava as finalizações, quem sabe os torcedores não tinham uma melhor sorte.
Isso durante uma ação promovida pelo clube. Só que também não. Bom, na verdade, o João aí até que teve sorte sim. Só que no amor. Um pedido de casamento aceito. Você quer casar comigo? Bem, eu pensei, eu quero fazer algo diferente, algo que é nosso, único, né? Diferente, que não se faz muito. Pensei em restaurantes, etc. E falei, no estádio. Era todo mundo ator, aparentemente, eu não sabia disso. E aí eu cheguei, e eu tava conversando com todo mundo lá dentro. Aí eu, nossa, eu vou fazer um gol do Paysandu e não sei o que e tal. E aí eles todos na resenha comigo, aí a gente entrou aqui, aí ele se ajoelhou. Aí eu fiquei sem acreditar primeiro, eu falei, não é verdade. Aí eu fiquei assim, né, em transe. Até a irmã da Ingrid, que mora no Panamá, veio fazer parte da surpresa. Estou muito feliz. Achei uma ótima ideia. Falei pro João que das ideias essa daí era a melhor. E vim para cá, eu tinha que estar aqui, eu tinha que ver. Vim desde o Panamá para cá. Peguei muitas horas de voo, mas eu achei muito legal. Foi muito emocionante. O amor estava no ar. Mas será que em campo o time do Papão iria entrar em lua de mel com a torcida? Se dependesse do Goiás, não. O esmeraldino voltou perigoso. Nesse chute de Pedrinho, Matheus Nogueira defendeu com os pés. O Paysandu respondeu com Nicolas nessa cabeçada defendida por Tadeu. Depois foi a vez de Benítez parar no goleiro do time goiano. O atacante paraguaio fez Tadeu trabalhar outra vez. Dessa vez era o azar. E aí veio esse lance inacreditável. Edilson recebeu com liberdade e escolheu o passe para Benítez, que finalizou na marcação. Tadeu correu para evitar que a bola saísse pela linha de fundo e armou um contra-ataque. E olha onde estava Matheus Nogueira, sem perceber a chegada do time goiano. Dessa vez, a sorte ajudou o goleiro bicolor. Nos minutos finais, Marcelinho, 2 vezes. E Maurício Antônio tentaram, mas sem sucesso. Empate sem gols com Goiás e o Paysandu pode terminar a rodada até mesmo na lanterna da Série B. Nós estamos trabalhando muito, assim, o que precisa ser feito dentro do campo nós estamos fazendo. A gente também tem trabalhado dioturnamente com relação a cobrar, passar confiança, isso é uma busca incessante. Resiliência, quando fala resiliência, não é as coisas melhorarem do dia para a noite, apesar da gente precisar de resultado para ontem, né? Mas resiliência é isso, cara, é os dias se passarem, o trabalho continuar e o resultado chegar. Azar no jogo e sorte no amor. É que está tendo para Ingrid e João neste momento e quem sabe para outros bicolores. Porque o Papão segue sem vencer na Série B e amarga um lugar na zona de rebaixamento. Se Deus quiser, além do amor, o meu time aqui vai com certeza ter uma reviravolta aí na Série B e vai conseguir subir. É isso. Tá bem confiante, né, Abel? Não tem que só amar, tem que ser efetivo. Olha cheio só, de filosofia na segunda-feira. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Márcio, para quem tem em casa. Vamos fazer uma reflexão juntos. Que fato novo o Paysandu teve para, dentro de campo ontem, fazer diferente do que vem fazendo na Série B do Campeonato Brasileiro? Vamos lá. Trocou o treinador e aí chegou um treinador que motivou a galera, montou o time de forma diferente, os jogadores se motivaram mais ainda para mostrar para o professor e ganharam o jogo. Não. Entrou o fulano de tal no time que chegou ontem, não está podendo contratar, vai abrir a janela agora, o time ficou melhor, um cara que faz gol. Não também. Aquele jogador que estava sem jogar, ganhou uma oportunidade, entrou e mudou a cara do time. Não tem fato novo. Não tem fato novo. O único fato novo na trajetória do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro foi a saída do executivo de futebol que não chuta a bola, mas montou esse elenco que vem sendo questionado. Mas o Paysandu, ele transpira, ele dentro de campo empurra o adversário. Esse lance aí, Abner. Esse aí, o Edilson ele consegue o mais difícil,
no futebol hoje. E o mais fácil? Para um lateral, vou te dizer o que é, Márcio. Velocidade, força, chega bem ao ataque, chega bem ao fundo de campo, mas na hora... E esse lance aí, Abner? Esse aí, o Matheus estaria no aeroporto de Belém hoje, passagem direta para casa, que Se a bola entra, né? A torcida não ia perdoar não, Márcio. A torcida não ia perdoar. Então, Márcio, o Paysandu, ele precisa ser efetivo, e não é. O Paysandu, ele tem um jogador com uma qualidade diferenciada, que é responsável por passar, lançar, cruzar e chutar no gol, que é o Rossi. Só que um time de futebol é composto por 11, não é apenas por um. É o único diferente nesse time. E o Vargas, né, lá no meio de campo, que tenta de qualquer jeito ser um meio armador para criar jogadas para o Paysandu. A fase não é boa? Não. O time não é bom? Não está sendo. São 8 rodadas, gente. 8 rodadas que o Paysandu não consegue a vitória. Aí o técnico se apega ao quê? Se apega a amostragens. Quais são as amostragens? Empatamos no último minuto contra o Goiás e fomos campeões da Copa Verde nos pênaltis. É fato, foi campeão. A que preço? Nós jogamos contra o maior rival que está no G4 e vencemos por 1-0, mas perdemos o Campeonato Paraense. Nós enfrentamos as equipes que estão na tabela, na linha de frente até aqui na Série B. Isso quer dizer o quê? Que o Paysandu vai pegar equipes que não estão lá em cima. Ou o líder não pede por lanterna numa competição? Não existe isso? Pode existir. E o próprio técnico depois deu essa referência ontem na sua coletiva. Então, Abner, tem que fazer o quê? Botar a bola para dentro. Porque trabalhar, está trabalhando. Agora, vamos tirar também a história do cansaço. Não existe mais. Porque se o Paysandu termina os jogos em cima do adversário, é porque a questão física não tem pesado. Claramente, eu acho que o time se condicionou fisicamente. Claro que ter um bom descanso, já vai jogar agora contra o Bahia na Copa do Brasil. Depois já sai para o próximo jogo, que vai acontecer no domingo, né? O Paysandu volta a jogar no domingo contra o Novo Horizontino, é isso? Isso, Novo Horizontino, domingo. Em Belém ou fora? Fora de casa. Fora de casa. São Paulo. Então, o que acontece? É isso, o Paysandu vai precisar esperar esse reforço. Como diz o técnico, tem que ter muita resiliência, tudo bem, mas paciência o torcedor já não tem mais. E aí, além disso, torcedor de cabeça quente, ontem, depois do jogo, jogou cerveja nos jogadores, xingou os jogadores, desentendimento com a segurança ali na área das cadeiras. O Giovani, que é um jogador que, quando ele entra em campo, ele já é vaiado desde quando ele está aquecendo. Acho que isso não vai ajudar. O torcedor fazer isso não vai ajudar. E ele foi dar a camisa ontem. É aquela questão, né, Abner? Eu avalio que o torcedor tem que esperar o jogador pelo menos errar, né, para poder vaiar. O jogador nem jogou, nem já está sendo vaiado, né? Nem entrou. E o Giovani é um jogador que joga 15 minutos todo jogo, né? Ele entra aos 30. E aí é difícil. O cara não tem uma regularidade. Enfim, situação complicada, 8 rodadas. O torcedor precisa voltar a vencer, seu Márcio. E hoje tem Volta Redonda e Amazonas, né? O Paysandu pode ir para a lanterna caso o Amazonas pontue jogando fora de casa. Exatamente. E só falta agora o Volta Redonda perder para o Amazonas lá no Rio. Não está faltando mais nada, né? Está fazendo uma campanha ruim. Olha, na Série D, gente, Águia e Tuna jogaram no Zinho Oliveiros. Dos times tiveram oportunidades de balançar as redes, mas o placar ficou no 0-0. Eu assisti esse jogo, viu, Márcio? Deu dor de dente em serrote. Vou te contar o negócio. Vamos lá, ver a classificação. Tem VT? Vamos ver o VT. Vamos ver o VT. Vamos lá. Lançamento preciso de Ronald para Alex, que bateu forte, mas parou na defesa de Axel Lopes. A Lusa seguiu insistindo. Na bola parada, Thiago Bagagem cobrou falta com perigo. Passou raspando o gol marabaense. Na volta do intervalo, a defesa do Águia se atrapalhou. Alex Silva encontrou Ronald livre, mas o atacante desperdiçou a chance. Logo depois, Thiago Bagagem arriscou com categoria da entrada da área. Axel Lopes salvou com um milagre. O Águia respondeu com Romarinho, nesse chute aí, ó, mas a pontaria não ajudou. Depois de boa troca de passes, Ronald ficou cara a cara com o goleiro. E mais uma vez, Axel Lopes evitou o gol da Tuna. Na bola parada, a sobra ficou com Lucas, que cruzou na medida. Jonathan Bastos testou firme,
mas o goleiro Vinícius fez grande defesa. Nos acréscimos, Luan cruzou e Alex Silva bateu com perigo. A bola passou muito perto. Final de jogo, Águia de Marabá 0, Tuna Luso também 0. Tentamos, né, do primeiro ao último minuto. A gente sabia do poderio de contra-ataque, de transição da equipe da Tuna. Nos assustaram numa última bola ali, né, numa jogada de qualidade. Não foi o melhor resultado, mas foi o resultado que nós conseguimos nesse jogo difícil. Eu creio que o resultado valoriza o trabalho das duas equipes que jogam para vencer, jogam de forma propositiva, não retardam o jogo em nenhum momento. E quem foi contemplado foi o torcedor que veio nessa tarde, final de tarde, início de noite, ver uma grande partida de futebol. Grande Ignácio. Olha, o Inácio, né? Ignácio. A escrita é Ignácio, a pronúncia é Inácio. Inácio. Olha, eu vou mostrar a classificação. Esse empate foi bom para o Pará. Sim. Né? Na tabela de classificação, porque o seguinte, grupo A1, né? Olha, a Tuna tem tudo isso de pontos? Olha, vou te contar um negócio. 10 pontos, tem sabe? 10 pontos. Porque... Faltou uma perninha ali. Não, exatamente. Em vez de 19, são 10 pontos. 19, a Tuna já estava na Série C, né? 10 pontos. Desculpa, gente. O Manauara tem 9. Ó, eu disse que o empate foi interessante porque deixou o Águia próximo aí da segunda, né? A Independência tem 7 pontos. Na realidade, esse povo todo tem que olhar para o Manaus aqui na quinta colocação, né? Então, o Águia tem 3 pontos à frente só do Manaus e a Tuna tem 4 pontos, porque é aqui que define os 4 que passam para a próxima fase da Série D. É difícil subir, viu, nessa Série D. É muito jogo, é muita gente e daqui a pouquinho ela... Vai afunilando no mata-mata, né? E aí os times de São Paulo, interior de São Paulo, lá que estão com macete danado, uns são SAF, outros não. E vamos lá, vamos continuar na guerra aí para acompanhar. Olha, só falando que hoje nós tivemos repá, viu, seu Márcio? Pelo futebol feminino, Série A2, né? Do Nacional Feminino, o Paysandu deu um sapeca no Remo dentro do Baenão, meteu 3-0. Muita chuva ontem em Belém, o jogo chegou a parar durante um tempo lá em virtude de muita água, mas depois o Paysandu fez da casa do adversário o seu salão de festa, as meninas foram lá e meteram 3, seu Márcio. Quem sabe uma inspiração para o futebol masculino do Paysandu, né? Ou tem que tirar os meninos e botar as meninas na Série B. Abner, daqui a pouco você volta, né? Tem corrida no sudeste do estado, tem também a despedida ao nosso Agripino Furtado nesse final de semana, infelizmente nos deixou, né? Grande repórter, setorista do Paysandu, né? Grande Agripa, e inclusive o Paysandu, ele deu todo o apoio à família, né? Muito bacana a atitude da diretoria do Paysandu, que já tinha homenageado o Agripino quando em vida, no nome da praça lá do hotel na Curuzu. O corpo dele foi velado aqui aqui ao lado, na sede do Paysandu. Teve as despesas todas também bancadas pelo clube. Uma atitude muito digna e muito correta da diretoria do Paysandu. Agripa, que foi nosso companheiro durante muitos anos. Quantas histórias é contado o nosso Agripa, que hoje mora com o Papai do Céu. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Até mais, Abner. Valeu. Vamos com o esporte. Abner Luiz chegando novamente. Vamos nessa, mais o segundo tempo, né? Olha, no fim de semana, a natureza e o esporte andaram lado a lado em um dos cenários mais impressionantes da Amazônia, a Floresta Nacional de Carajás, em Parauapebas. Mais de 10 mil atletas celebraram a biodiversidade e a preservação ambiental. Acompanhe. Com a largada marcada para as 6h30 da manhã na portaria da Flona Carajás, os corredores chegaram animados para percorrer 15 quilômetros até o aeroporto da região. A expectativa era grande entre os corredores que iam fazer pela primeira vez esse trajeto. Nos preparamos por alguns meses, a Inela foi quem me levou para a corrida e vamos chegar junto, iniciar junto e terminar junto. Eu chamei minhas amigas para ir comigo e aí esse ano a gente vai subir pela primeira vez. Ter levantar num domingo de madrugada e subir a serra aí é um prazer imenso para nós e é saúde. No meio do percurso, o desafio era superar as subidas da serra para ter uma recompensa única: admirar as paisagens exuberantes no coração da floresta. É uma prova icônica, ela marca mais um momento especial aqui para a Floresta Nacional de Carajás. É a 4ª edição da Up Carajás, a homenagem à da Arara Azul,
Hoje, mais de 1.000 atletas subindo essa belíssima Serra de Carajás. É um momento muito importante para a gente. A prova recebeu mais de 1.000 atletas, vindos de várias regiões do Pará e de 14 estados brasileiros. Mais que uma competição, o evento é uma celebração à biodiversidade e uma oportunidade de despertar a consciência ambiental. Nós trouxemos essa visão junto com essa elaboração da prova do ICMBio de homenagear, né, um item da fauna, um item da flora, porque traz essa conscientização ambiental e hoje a corrida é um esporte que mais cresce no Brasil e no mundo, então só traz benefícios para Paraopebas, região, estamos representados por vários estados hoje aqui. E esse é o charme da prova, né? Ter realmente essa unificação de corrida e conscientização ambiental. A edição deste ano homenageia a arara azul, ave símbolo da biodiversidade brasileira e presente na fauna local. Um lembrete da importância de proteger as espécies que habitam esse ecossistema. A riqueza, a diversidade que a floresta oferece, a oportunidade de você fazer uma prova como essa, ela traz a questão do respeito, da importância do meio ambiente e a gente vivendo um ano de COP30, conscientizar cada vez mais as pessoas. Com apoio do ICMBio, a Corrida Up Carajás mostra que é possível unir esporte, turismo e educação ambiental em uma única iniciativa. Uma estratégia de valorização da floresta como espaço público acessível, educativo e inspirador. Floresta, esporte e consciência. O evento é mais que uma prova. É um convite a redescobrir a Amazônia e a preservar seus tesouros. Muito bonito, imagens impressionantes, né? E legal aliar o contato com a natureza e o esporte bacana que é a corrida de rua, né? Direto, temperatura é outra, né? Bora para a Série B do Campeonato Brasileiro? Vamos lá com a tabela, Vamos lá, né? Dá uma olhadinha na tabela aí de classificação da Série B. Olha, a gente tem o Goiás como líder, Vila Nova, Remo, CRB. Se o Remo vence o jogo dele, estaria aí na liderança absoluta da competição. Mas há de chegar esse dia, seu Márcio Lins. O Paysandu com empate em casa, ganhou mais um pontinho, são 24 pontos disputados até aqui na Série B, o Paysandu só tem 4, ou seja, 20 foram embora aí, são 30 rodadas restantes, né? 8 já rolaram e o Paysandu agora pensa na Copa do Brasil, tá? Na próxima quarta-feira, o Paysandu pega o Bahia lá em Salvador, o primeiro jogo foi 1-0 para o Bahia aqui em Belém. E ontem o Remo foi até Goiânia, Goiás, enfrentar o Dragão. E o Remo começou em cima, viu, Márcio? Parece que jogava até dentro de casa. Depois deu a bola para o adversário, que é praxe já nos jogos do clube do Remo, esperando aquele famoso contra-ataque. Olha, até aí o Remo amassando o adversário na sua própria casa. Depois, os adversários tiveram chance também, só que o Leão abre o placar no segundo tempo, uma jogada bonita do Adailton, faz o cruzamento. E o homem, o artilheiro da Série B, com 5 gols, bota a bola para dentro. Como é o nome dele, Márcio? Rapaz, é o Pedro. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Bola para trás aí, ó. A bola ainda bate no pezinho do zagueiro, hein? E sobra para o Pedro Rocha, que tinha perdido um gol, Márcio, que você não perderia, pode ter certeza disso. E aí, os donos da casa foram para cima, se não tiver milagre do goleiro, não é o clube do Remo, né? Defesaço aí. E aí, o lance mais polêmico do jogo, causando revolta, nota de repúdio e tudo mais, porque o árbitro não marcou nada aí, como ele não vinha marcando no jogo. Aí o Remo foi lá, fez o 2-0, teria os 3 pontos e no apagar das luzes, seu Márcio. O Caio dá uma cabeçada sem querer querendo, a bola bate no pé da trave, volta e cai no pé do homem que bota para dentro. 1-1 muito comemorado, inclusive pelo time da casa, esse empate. Pós-jogo, o técnico do clube do Remo disse que gostou do comportamento do seu time, mas, como todos, questionou a arbitragem. Ele levantou uma pergunta aí, por que um árbitro do Amapá, em 8 rodadas do início da Série B do Campeonato Brasileiro, apitou 2 vezes lá em Goiânia jogos do Atlético Goianiense, né? E com 2 resultados de virada, né? Indo buscar, né? Sair perdendo, indo buscar. Foi só uma pergunta do técnico do Clube do Remo na entrevista coletiva e o Leão saiu bravo. E agora o Remo volta a jogar no sábado, 8h30 da noite, em Belém do Pará. Contra quem, Márcio?
Pois é, o Remo vai enfrentar o Volta Redonda, que não tá legal na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, notícia boa, Márcio. Notícia boa. O meia do Remo, Jaderson, recebeu alta depois de ficar internado por 10 dias. Ele bateu a cabeça, né, em um lance lá no primeiro repar, e o Jaderson agora já está em casa. No vídeo postado nas redes sociais do Clube do Remo, Jaderson deixou um recado. Estou passando aqui para agradecer a todos que estiveram comigo nesse momento difícil que eu passei. Acho que se não fosse vocês, staff, comissão, diretoria, torcedor também, acho que ia ser muito difícil para mim. Ele estava internado desde o dia 7 de maio, data da primeira partida da final do Parazão. Jaderson sofreu uma concussão cerebral depois de bater a cabeça em uma disputa de bola com o zagueiro Novilho do Paysandu. Ambos precisaram deixar o estádio de ambulância. Novilho recebeu alta no dia seguinte, mas Jaderson precisou ir para a UTI. Durante esse tempo, o jogador recebeu várias homenagens, nas camisas comemorativas pelo título do Parazão, nos cabelos pintados por torcedores e pela comissão técnica. E a todos fica a promessa. Breve estarei de volta em campo para dar alegria para a nossa torcida. Tá fazendo uma falta esse meio de campo. Volta logo, moleque, dentro de campo. 24 anos de idade tem o Jaderson. Ele deve ficar pelo menos 30 dias fora daqueles treinos mais fortes, né? Sim. E aí, no momento, a preocupação é com a saúde do jogador, claro, depois do ser humano, né? Depois do jogador volta para ajudar o Clube do Remo na temporada, claro, se Deus assim o permitir. Está sendo uma boa recuperação, né? Certamente. Para o tamanho da lesão, gravidade, né, da história, né, que a gente acompanhou nesses 10 dias. Está tendo uma evolução boa, né? Mas está tendo é jovem, teve um bom atendimento, acompanhamento e tudo mais. Vamos contar aí que o jogador daqui a pouco volta. Bom, vamos agora com o Paysandu, né, que ainda não venceu. Ontem enfrentou um time que é o líder do campeonato, né, mas ficou naquela do quase. Pois né? É, Márcio, é aquela coisa, né? Enquanto o Remo ainda não perdeu, o Paysandu ainda não venceu na competição. O Paysandu já estava na Série B ano passado e seguiu assim. O Remo veio da C para B, mas tem feito mais bonito. E ontem a gente viu o mesmo Paysandu que a gente vê todos os dias aí. Aquele Paysandu que briga, compete, mas que não define, né? E não sai de campo vencedor. E ontem foi mais uma vez. A gente espera um fato novo. Não tem esse fato novo. Pudesse ter isso na primeira participação. O técnico é o mesmo, a escalação é a mesma, a forma de jogar é a mesma. Tu não tens no banco alguém que tu vai colocar e vai mudar esse jogo. Não tem novidade ainda de contratação porque não foi aberta a janela. A gente não sabe sequer se o Paysandu tem essa grana para fazer esse investimento e se vai entrar gente e se vai sair. O certo é que a bola não pode dizer que não está entrando, porque no jogo fora de casa contra o América, o Paysandu fez 2 gols, né? Fez gol contra o Remo, fez gol na decisão da Copa Verde, mas nesse lance aí, Márcio, esse lance aí que assustou, meu amigo. Olha aí. Porque o goleiro do Paysandu pensou que a bola tinha saído. E foi uma rachuteira. E aí foi ali ajeitar a caneleira, ele deu entrevista dizendo que era caneleira. Foi ajeitar a caneleira? Se essa bola entra, seu Márcio Lins, ele seria o inimigo público número 1. Não tinha amigo público número 1, ele seria o inimigo público número 1. Mas os deuses do futebol estavam ao lado do goleiro Matheus. E ele pediu desculpa logo em seguida, levantou a mão, né? Enfim. Na realidade, a gente sabia o que estava acontecendo. Depois que contaram para ele, disse, rapaz... E aí o Paysandu tentando, mas tinha um pé gelado ontem lá no Mangueirão, que parece que não deu uma ajuda para o Papão, não. Essa bola aí bem interessante também, mesmo com o desvio, o Matheus fez a defesa. E segue o Paysandu. Benítez ontem correu, brigou, lutou. Teve esse lance aí, ó, no primeiro tempo. Como ponta esquerda, né? Aqui no máximo falta o quase, mas sem o quase. E aí o Nicolas já estava impedido também. O Nicolas deu uma testada bonita ontem, mas esse goleiro do Goiás, o Tadeu, que goleiro, viu, Márcio? Aí jogar até os 60 anos, 70, com certeza lá pelo time do Goiás. Eu não encho meus olhos com o Goiás não, viu, Márcio? Só que se tu olhar para a tabela, ele é líder. Então, olha a cabeçada do Nicolas aí. Se fosse o Márcio Diniz, era queixo no peito e virava para o lado esquerdo, não era, Márcio? Mas é possível. A bola veio muito rápida, ele vinha na trajetória dela também. E Abre, teve esse lance aí, que foi o lance que muita gente reclamou também, do Edilson, né? De frente pro gol. Esse lance aí fez o Márcio Diniz mandar uma mensagem para mim ainda ontem à noite, dizendo assim. E eu concordo, viu, Márcio? Se fosse Adrian Luiz... era agora, 3 pontos. Era a rede. 3 pontos para o Paysandu. Esse empate deu uma segurada no Goiás e o Remo está a 1 ponto, né? Então os azulinos ontem torceram
Não sei não, viu, Abner? Não sei se torceram assim não. Torceram ontem pelo rival. Foi de alguma forma bom para o Remo, porque o Goiás não avançou tanto, né? Rapaz, esse foi o lance do jogo, hein? Vou te contar um negócio. Ainda bem que essa bola foi para fora para os bicolores. Bom, Abner, a gente vai agora, né, falar da despedida a um colega nosso de imprensa, muito ligado também ao Paysandu, que dedicou aí grande parte da sua vida a trazer as informações do Paysandu aos seus torcedores, né? O corpo do cronista esportivo Agripino Furtado foi enterrado neste domingo em um cemitério da região metropolitana de Belém. Durante a despedida na sede social do Paysandu, na Avenida Nazaré, vários amigos e familiares fizeram as últimas homenagens. Agripino Furtado trabalhou na Rádio Liberal como setorista da Tuna Luz Brasileira depois do Paysandu, onde atuou por 50 anos. Ele enfrentava há alguns anos a doença de Parkinson, né? Morreu aos 72 anos em casa. Aí o nosso querido Agripino Furtado. Que tem uma homenagem aí, a Praça Agripino Furtado, é uma área bem em frente ao Hotel do Paysandu, uma justíssima homenagem em vida. Em vida. Afinal, o Agripino, além de um grande profissional, a gente tive o privilégio de conhecê-lo há muitos anos, além de ser um grande profissional, um cara de uma extrema humildade, era muito parceiro dos colegas, até concorrentes de imprensa ele ajudava, enfim, um cara realmente sensacional, e fica aqui os sentimentos à família do grande Agripino. Eu convivi, acho que 30 anos com o Agripino, ainda quando atleta e depois colega dele de rádio. E o Agripino sempre foi uma referência na profissão pela generosidade, né? Pelo profissionalismo, a seriedade, ao mesmo tempo que tinha um riso frouxo quando a gente estava na resenha. Eu rasguei esse Brasil aí com ele viajando, que privilégio. Fazendo muito futebol no rádio, e era uma figura exponencial. Até 25 dias atrás, 26 dias atrás, a gente ainda estava em atividade, né? Lá pela Rádio Liberal, o Agripa já em casa, né? Mas mandando as suas gravações e tudo mais. E é isso, vai restar a saudade, a lembrança, a história que fica perpetuada na história do Paysandu. Impossível jogador, dirigente, membro de comissão técnica que passou pelo Paysandu nos últimos 50 anos, que não tenha tido amizade com o Agripino Furtado. Ele não era um funcionário do Paysandu, mas ele prestava serviço ao Paysandu da seguinte forma: além de informar o dia a dia do clube, dando conselho para o atleta que chegava, né, para, de repente, para o treinador que estava ali, o dirigente que chegava para administrar o clube, olha, o Paysandu é assim e tudo. Naqueles papos que a gente tem quando nós éramos felizes e não sabíamos que convivíamos com os atletas, com os dirigentes. Hoje não pode mais, parece assim que há um distanciamento, né? Há um distanciamento e tudo mais, parece que a imprensa pegou um vírus aí que não rola mais essa aproximação. Um abraço na família muito forte, os filhos, esposa, e com a Agripa lá do céu, continue vendo o seu Paysandu brilhar, o futebol paraense. Todos nós aqui, seus colegas, trabalhando no dia a dia, tentando levar a melhor informação possível, né, Márcio? É isso. Valeu, Gripa. Valeu mesmo. Como diria Ivo Amaral, para o arco, Gripa. Grande Agripino Furtado. Eu fico por aqui, Márcio? Isso, Abner. Valeu. Sexta-feira a gente está junto novamente. Pense na saudade que eu estava nesse final de semana. Depois você conta aí do pé frio do Mangueirão ontem, Daqui a pouco a gente mais vai detalhes. contar. Falou.